Olá pessoal, aqui é Ivan Gomes, professor de Filosofia do Colégio Universo Mais, e hoje nós vamos abordar a tua competência 5, certo? A competência 5, ela diz utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Então, aqui é sempre importante, sempre que tu for estudar os filósofos, entender se eles estão ali discutindo democracia, cidadania ou atuação na sociedade, ok? Também não esqueça que quando ele fala de atuação consciente, ele está falando sobre a tua capacidade de agir, a tua capacidade de agir criticamente na sociedade. Dentro dessa competência, nós vamos focar especificamente na competência 23, que fala sobre analisar a importância dos valores éticos na estruturação das políticas da sociedade. Essa competência, ela basicamente vai encontrar forma em filósofos que vão discutir a relação entre ética e política. Nesse contexto, chamo a atenção para dois autores, Aristóteles e Nicolau Maquiavel, ok? Nós temos aqui praticamente duas filosofias opostas. Por quê? Porque Maquiavel ele vai moralizar a política, mostrando como todo bom governante, toda boa cidade está condicionada ao comprometimento com os valores morais. Já o Nicolau Maquiavel, ele vai amoralizar a política, ou seja, ele vai mostrar como a política ela é um campo onde não se restringe a valores morais, não existe essa restrição. Então, o Aristóteles, pensando no contexto grego, ele vai dizer basicamente que o objetivo da polis é garantir a felicidade para os seus cidadãos. Mas a felicidade só é possível mediante governantes comprometidos com a virtude e com a justiça. Ou seja, o que um Aristóteles está afirmando é que a polis é um reflexo do cidadão. Se o cidadão é imoral, a polis será imoral. Se o cidadão é moral, a polis será moral. Então, se eu penso em cidadãos virtuosos, vou encontrar na polis essa cidade virtuosa. E aí, lá no Enem de 2012, nós vamos ter um item que vai discutir justamente isso, onde ele diz: quanto à deliberação, capacidade de decidir e avaliar, né, deliberam as pessoas sobre tudo. São todas as coisas objetos possíveis de deliberações, ou seja, decisões? Ou será a deliberação impossível no que tange a algumas coisas? Ninguém delibera sobre coisas eternas e imutáveis, tal como a ordem do universo. O que está dizendo aí? Ele diz, olha, aquilo que não pode ser alterado, nós não podemos deliberar. Então, eu não posso decidir se, ao me jogar de uma ponte, eu vou voar ou não. Por quê? Porque se eu sou ser humano, é óbvio que eu não posso voar. Agora, eu posso escolher se vou praticar um ato corrupto ou não dentro do cargo público que eu ocupo. Isso é algo que eu posso deliberar, é algo que eu posso decidir. Então, voltando para o texto. Tampouco sobre coisas mutáveis como os fenômenos dos solstícios e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação. Aqui diz, olha, existe essa coisa mutável, mas que foge do meu controle, como, por exemplo, o nascer e o pôr do sol. Ali, o movimento do sol é algo que muda, então não é imutável, porém não é algo que eu posso deliberar. O sol não vai não vai deixar de nascer amanhã só porque eu quero. Nessa pequena passagem, eu quero te destacar um importante conceito na filosofia aristotélica que é a razão. Tanto o sujeito virtuoso quanto o sujeito político são indivíduos que devem ser guiados pela razão. Todo juízo, toda deliberação, toda avaliação que eu faço em Aristóteles precisa sempre ser de forma racional. Por quê? Porque a racionalidade, para o Aristóteles, é o que diferencia o ser humano de outros animais. Aí, enunciado.
O conceito de deliberação, tratado por Aristóteles, é importante para entender a dimensão da responsabilidade humana. A partir do texto, considera-se que é possível ao homem deliberar sobre. Aí vem. Letra A. Coisas imagináveis, já que ela não tem controle, já que ele não tem controle sobre acontecimentos da natureza. Né? Então, qualquer coisa que eu puder imaginar, eu tenho controle? Letra B. Ações humanas, ciente da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas. Letra C. Fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob o seu controle. Letra D. Fatos ou ações mutáveis da natureza, já que ele é parte dela. E letra E. Coisas eternas, já que ele é, por essência, um ser religioso. Esse item de 2012, ele é interessante porque tu conseguiria, ao identificar a alternativa correta só pela análise de texto, porque basicamente todos os distratores aí estão contradizendo o texto. O único que defende, ou a única alternativa que fala sobre o ser humano deliberar sobre coisas que ele pode manejar é a letra C. Fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob o seu controle. E aí, reitero, tá? Para o Aristóteles, toda ação humana ela precisa ou necessita de ser guiada pela razão. Então, as alternativas, em algum aspecto, ela acaba contradizendo o texto. Né? A letra A, coisas imagináveis, já que ela não tem como controle sobre o crescimento da natureza. Realmente, nós não temos controle sobre aquilo que ocorre na natureza, como o texto disse. Porém, nem tudo aquilo que eu posso imaginar eu posso controlar. A letra B, ações humanas, ciente da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas. Tá? Aqui tu não tem um Aristóteles apontando sobre como o nosso comportamento é condicionado aos astros. Até porque, se houvesse essa condição, nós não teríamos como decidir ou deliberar. Letra D, fatos e ações mutáveis na natureza, já que ele é parte dela. Aqui entra a questão do pôr do sol. É algo mutável, é algo que está sempre ocorrendo em diferentes dias, mas eu não tenho controle. Então, contradiz o texto. E a letra E, coisas eternas, já que é, por essência, um ser religioso. Não existe esse apontamento da religião, e aquilo que é eterno é aquilo que é imutável. Então, a única alternativa correta possível é a letra C, fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob o meu controle. E a segunda questão também é Aristóteles. Ela diz assim: 2016. Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre o que lhe é impossível fazer, ok? Nota que é semelhante ao texto anterior. A gente sabe que é muito comum o Enem reciclar itens, ou seja, pegar elementos de um item anterior ou pegar questões de outros vestibulares. O texto da primeira questão e o texto da segunda questão, o que se altera aqui é apenas a edição. O item de 2012 é da edição da editora Edpro, enquanto que o item da edição 2016 do Enem é da Abril Cultural. Então, aqui, de novo, nós temos praticamente o mesmo texto, mudando apenas algumas palavras. Por quê? Porque muda o tradutor. Então, vou passar bem rápido pelo texto 2. Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. Por conseguinte, como conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios... Nossa, confundi aqui. Ok. Como eu falei, um outro autor
que é importante para essa habilidade é o Nicolau Maquiavel. Se o Aristóteles vincula ética à política, o Maquiavel, lá na Idade Moderna, a partir do seu livro O Príncipe, ele vai desvincular elas. Ele diz, olha, não é que o político, ou príncipe, ou governante não possa agir de acordo com os valores morais. A questão é que o seu comprometimento estará vinculado ao valor de utilidade. Então, eu ajo moralmente quando consigo extrair benefícios. Isso é o que nós chamamos de pragmatismo político. Lembrem que a ideia do Maquiavel é falar sobre como a política ela é praticada e não sobre como ela deveria ser. Falar sobre como a política deveria ser é o que nós chamamos de idealismo político. Falar sobre como a política é o que nós chamamos de realismo político. E o realismo político foi criado por Nicolau Maquiavel. Por isso que ele é considerado por muitos o pai da ciência política. Então, a quarta questão que está aparecendo aí para vocês, que é a segunda que nós estamos analisando, é do Enem de 2013. E ela compara justamente essas duas perspectivas. A perspectiva idealista, que fala sobre como a política deveria ser, aí tu cai na utopia, por exemplo, e o realismo político do Maquiavel. Então ela diz assim, mas, sendo minha intenção escrever algo de útil, e aí, útil, lembra, pragmatismo. Para quem por tal se interesse, pareceu-me mais conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos, e não a imaginação dos mesmos, pois muitos conceberam repúblicas e principados jamais vistos ou conhecidos como tendo realmente existido. Então, aqui ele deixa bem claro sobre como ele está criticando esses pensadores que buscam imaginar mundos ou cidades perfeitas. E aí, não tinha mistério. Quem é o famoso filósofo que vai falar sobre uma cidade perfeita e que, curiosamente, o livro dele chama-se A República? É Platão. Então, Platão representa o chamado idealismo político que o Maquiavel vai tentar se afastar. Enunciado. A partir do texto, é possível perceber a crítica maquiaveliana à filosofia política de Platão, pois a nesta, e aí toma cuidado, tá? Quando ele diz pois a nesta, o que o autor quer saber não é a visão do Maquiavel. O que o enunciado está te pedindo é qual a visão do Platão que será criticada pelo Maquiavel. Por isso que a alternativa correta aqui é a letra E. Idealização de um mundo político perfeito existente nas ideias. Se é um mundo político perfeito, é um mundo que não possui fatos, que não possui evidências. E a proposta do Maquiavel é trabalhar com dados empíricos. E aí o que ele está chamando de dados empíricos? Com a história. O filósofo Maquiavel, ele vai se apropriar muito do conhecimento histórico que ele possuía para fazer as suas análises. E aí, ok. E aí, nosso último item comentado aqui é do Enem de 2019 também sobre Maquiavel. Maquiavel e Aristóteles são autores bastante recorrentes na tua prova. O Maquiavel ele costuma ser restringido nas discussões políticas. Já o Aristóteles ele costuma aparecer tanto no campo epistemológico quanto no campo moral e no campo político. Até por isso é mais fácil a gente encontrar itens sobre Aristóteles do que sobre Maquiavel, já que Aristóteles foi um autor muito mais citado nesses anos de Enem. Então, enunciado. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas, se esse homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre as ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir.
Então, qual é a proposta do Maquiavel? Esse item ele vai discutir justamente o que nós chamamos de pragmatismo político. É aqui que entra o amoralismo. Então, o sujeito moral é aquele que cumpre as suas promessas. Mas, na visão do Maquiavel, como os atos do governante afetam a todos e não apenas a ele, isso significa que, às vezes, manter uma promessa significaria gerar danos para o povo ou os governados. É aí que ele diz: quando for necessário, é melhor fazer uma falsa promessa, ou seja, prometer coisas que o sujeito não irá cumprir. Essa é uma forma justamente de garantir o bem para aqueles que estão sendo governados pelo governante. Aí o enunciado. O texto aponta uma inovação, ou seja, um aspecto novo na filosofia política na época moderna, expressa na distinção. Então, qual é a inovação do Nicolau Maquiavel? Era que, diferente da tradição filosófica, ele defende que esse governante não deve se limitar às regras morais. Então, uma coisa é aquilo que eu digo fazer, outra coisa é aquilo que de fato eu faço. Alternativa correta, letra A. Idealidade e efetividade da moral. Prometo fazer uma coisa, mas na prática eu não farei esta coisa, certo? Então, pessoal, essa é a nossa análise, ok? São autores que não costumam exigir muito do candidato, por isso que merece ainda mais atenção, porque são itens que vocês não podem se permitir errar no dia da prova, ok? Então, galera, a gente encerra por aqui, né? E nos vemos no próximo encontro.